Eu quero falar com você nesta manhã algo muito importante da parte de Deus, algo muito sério. Eu quero falar sobre uma das coisas que podem bloquear os céus ao teu favor. Uma das coisas que podem, com certeza, fechar as portas do céu para você. É um alerta. Essa mensagem, esse recado é um alerta, é um perigo. Uma das coisas que pode estar acontecendo no seu coração agora, na sua alma, que pode estar bloqueando o agir de Deus. Existem várias coisas na Bíblia que podem bloquear o acesso à bênção de Deus na nossa vida. É o roubadores de milagre. Existem vários. Nós vamos trazer aqui um a cada semana, se possível, para que você esteja atento. Mas esse é terrível. Isso corrói a tua vida, meu irmão, a tua alma. Isso desgasta a tua mente, o teu coração. Do que é que eu quero falar com você? Eu quero falar sobre mágoa. Eu quero falar com você nesta manhã sobre mágoa. Sobre o reter o perdão. O coração endurecido. O coração da pessoa que diz, olha, eu não consigo esquecer. Pastor, e agora? O que é que eu faço? Eu não consigo esquecer o que fulano fez. Eu não consigo esquecer, não sai da minha mente. A covardia que aquela pessoa da minha família fez comigo. A covardia que aquela pessoa da igreja fez comigo. O irmão da igreja. Diácono, presbítero, pastor, a liderança. Eu não consigo esquecer. Olha, pastor, o meu coração não esquece. Eu não consigo. E tem pessoas que até dizem assim, né? Eu não consigo ser duas caras, pastor. Sou muito verdadeiro. Então, se eu estiver sentindo algo contra aquela pessoa, eu vou demonstrar mesmo, e ponto final, e eu sou assim. Sou uma pessoa verdadeira, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar o perdão. Querido, nesta manhã, eu quero pelo Espírito Santo falar com você dentro da palavra o perigo que isso está trazendo para você. Está trazendo para a sua alma. Primeiro, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 20. Olha que texto muito forte. Diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Olha que versículo forte. 1 João 4, versículo 20 e versículo 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. A Bíblia está falando, não sou eu. É a palavra de Deus que está dizendo. É mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também seu irmão. Seu irmão que eu falo, que a Bíblia fala, não é só o irmão de sangue. É claro que se você está passando por algo com um irmão de sangue, claro que esse versículo serve. Mas é também para aquele irmão da igreja, aquele irmão da congregação, aquela pessoa da tua casa, da tua família. Olha o que a Bíblia está falando. Você está aí me ouvindo e você diz, pastor, eu amo a Deus. Você ama a Deus? Você que está aqui me assistindo, você ama a Deus de verdade? Pastor, eu amo a Deus. Deus para mim é tudo. Deus é a base da minha vida. Sem Deus eu não sou nada. Amém. São palavras bonitas. Mas lembre-se que Deus não se deixa levar pelas palavras que saem da nossa boca, mas pela verdadeira intenção do nosso coração. Então a pergunta é: como é que está o seu coração em relação aos teus irmãos? A Bíblia diz em outro versículo, diz assim: no que depender de você,
tenha paz com todos. No que depender de você, quer dizer, faça a sua parte, tenha paz com todos. Está escrito. Jesus falou e Jesus foi mais profundo ainda. Jesus falou ensinando os discípulos, disse, porque se não perdoar o teu próximo, o teu Pai que está no céu também não perdoará os seus pecados. Qual o grande perigo da mágoa? Qual o grande perigo de você estar odiando uma pessoa que você não consegue perdoar? Qual é o grande perigo? O grande perigo é que, com todo respeito, você vai acumulando pecados um dia após o outro. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos, alcançamos misericórdia de Deus. Deus não tem problema nenhum em perdoar um pecado que você comete. Um erro que você comete, você vai diante dele, você confessa, você pede para o Espírito Santo lhe ajudar, você deixa aquele pecado de lado, você diz, meu Deus, eu quero andar com o Senhor. Deus não tem problema nenhum, nem trabalho nenhum em lhe levantar quando você precisar ser levantado. A Bíblia diz que ainda que caia 7 vezes o justo, Deus o coloca de pé. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus não tem problema nem dificuldade em levantar a pessoa que está caída, mas que a pessoa que está arrependida de coração, quebrantada de coração. Deus levanta. A um coração contrito, o Senhor não resiste. Eu estou dando só versículos da Bíblia para você. Deus não tem problema. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã. Olha só. Agora, Deus tem um grande problema quando ele vai lá naquele coração para perdoar, para renovar, para levantar, para renovar a misericórdia dele. Mas quando ele vai naquele coração e ele vê ódio, mágoa, rancor, dificuldade de perdoar, isso atrapalha o agir de Deus. Aí é que está o problema. Porque Jesus falou, ó, se você não perdoar, Deus também não vai lhe perdoar. Qual é o perigo? Você vai acumular pecado todos os dias. Todos os dias você peca. Eu peco. Você vai acumulando pecados. E não consegue a graça nem a misericórdia de Deus. No livro de Hebreus, a Bíblia diz, cuideis, para que não brote nenhuma raiz de amargura no vosso coração, a fim de que vocês não sejam impedidos da graça de Deus. Olha que versículo forte. Cuide para que não brote nenhuma raiz de amargura no vosso coração, para que vocês não fiquem impedidos de receber a graça de Deus. Querido, se tirar a graça de Deus de nós, acabou. Ficamos sem cobertura espiritual. Ficamos sem proteção contra o império das trevas, contra o inferno. Ficamos desguarnecidos no campo de batalha da fé. Ficamos desprotegidos no mundo espiritual. E o que pode tirar a graça de Deus, a mão de Deus sobre uma pessoa, é a mágoa. É o reter o perdão. É a pessoa que diz, eu não esqueço, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo, eu odeio aquela pessoa, eu tenho pavor daquela pessoa. E às vezes, olha quem está me escutando aqui é crente. Não estou falando aqui para quem está no mundo, para quem é ímpio. Olha que quem está escutando aqui é crente, tem muito crente me escutando. Pessoas que dizem, como está escrito aqui, pessoas que dizem, eu amo a Deus. Eu sigo a Jesus Cristo. Mas odeia, detesta, evita o irmão. Odeia, abomina, meu Deus do céu. Quando fala o nome daquela pessoa perto de você, só falta manifestar com o demônio. Misericórdia. Quando fala daquela pessoa, você já vem, ó, sabe o que é que fulano é? E você já começa a atacar o irmão. Pelas costas mesmo que eu estou falando. Começa a difamar, a falar mal. E olha que talvez isso está acontecendo dentro da igreja, dentro do seu ministério. Você, pastor, que está me ouvindo. Quem sabe isso está acontecendo dentro do seu ministério. É pessoas intrigadas uma da outra. Você diz, por que a obra não cresce? Por que a obra não cresce? Por que o trabalho não cresce?
Por que que a igreja não está prosperando? Por que que parece que os grupos, os ministérios não evoluem, não crescem? Talvez seja porque, querido, é um contra o outro. É um devorando o outro aí dentro. Com ódio no coração. Com intrigas. Intriga, irmão. Dá para você acreditar? Irmão da mesma igreja. Irmão da mesma igreja. Ou ainda que seja de igreja diferente. Mas irmãos em Cristo. Seguidores de Jesus Cristo. Pessoas que têm o Espírito Santo. Homens e mulheres de Deus. Mas que têm intriga? Intriga? Como é que vai funcionar isso no céu? Já pensou? Estou intrigado do fulano, não falo com fulano, nem a pau, não falo. Se ele passar de um lado da rua e eu estiver na mesma calçada, eu mudo, vou para o outro lado da rua. Se eu ver que ele está no local, eu nem vou para aquele local. Se eu ver que fulano está indo naquele culto, eu nem vou naquele culto, eu vou no outro. Se eu ver que tem uma festa de aniversário e o fulano vai estar, eu não vou. A pergunta é, como é que vai funcionar no céu, querido, isso aí? Aí tá lá, já pensou? Jesus volta, acaba tudo, tá lá o dia do juízo e vocês dois brigando na porta. Não, Jesus, se ele entrar no céu aí, eu não entro. Se ele entrar, eu não entro. Não, o senhor decide, ou eu ou ele. É capaz de Jesus mandar os dois lá pro quinto. Pra largar de ser besta. Eita, meu Pai do céu. Até quando, querido, você vai continuar nessa meninice da fé? Nessa imaturidade? Reter o perdão é imaturidade espiritual. Você ainda não cresceu no espírito não, querido. É imaturidade. Pastor, é porque você não sabe o que fulano fez comigo. Pastor, você não sabe a covardia que fulano da minha família falou a meu respeito. Você não sabe a covardia que eu sofri com aquela irmã da igreja, com aquele irmão da igreja. Ah, pastor, o senhor está falando isso que é muito fácil. O senhor está falando isso porque nunca ninguém decepcionou o senhor, falou mal do senhor. Não, pelo contrário, já sim. Querido, ninguém é perfeito não, principalmente na igreja. É claro que nessa terra nós estamos sujeitos a passar por decepção, a sofrer injustiça, a passar por perseguição, humilhação, difamação, calúnia, mentira. É claro, isso é óbvio, está tudo na palavra de Deus. É claro que nós aqui estamos sujeitos a uma pessoa que a gente tanto amava e tanto confiava, essa pessoa nos trair. Nós estamos sujeitos a passar por isso. Veja que até no livro de Salmos, Davi vai falar. Se fosse meu inimigo que tivesse levantado contra mim, se fosse meu inimigo, eu entenderia. Mas logo tu, amigo meu, amigo íntimo, que sentávamos na mesa junto, que dividimos o pão, logo tu levantaste contra mim o teu calcanhar. Davi vai falar que uma das maiores dor e decepção que ele teve no coração foi porque amigos íntimos, pessoas que ele confiava, traía ele. Pisava, humilhava, traía ele. Davi vai falar que isso aconteceu com ele. O que falar? O que aconteceu com Jesus? Eu tenho certeza que nenhum de nós, nenhuma covardia que essas pessoas possam fazer conosco se compara ao que Cristo passou. Nada, querido, nada se compara com o que Cristo passou. Nada. Nenhuma dívida foi tão cara quanto a que nós devíamos para Jesus. E Ele pagou por nós. Por isso você não tem o direito de estar retendo mágoa e retendo perdão a seu ninguém. Sabe por quê? Porque não há nada que essa pessoa tenha feito com você que foi pior do que o que nós fizemos com Jesus na cruz. Ah, pastor, mas eu não fiz não, porque na época eu não era nem nascido, há 2024 anos atrás. Fez porque ali era a representação da raça humana completa. O que nós fizemos com Jesus e o que Ele fez conosco em relação à misericórdia, bondade e perdão
não se compara. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, pelo povo que ele veio para salvar. Ele foi rejeitado pelos seus discípulos, abandonado pelo seu povo. O seu próprio povo, que uma semana antes da sua crucificação, uma semana antes dele ser crucificado, o povo recebia ele em Jerusalém, sentado num jumentinho, lançando ramos sobre ele, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Uma semana depois, corta a cena e o povo dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele que estava na cruz, pendurado no madeiro, desfigurado de tanto apanhar, levado chicotadas, açoites, sendo humilhado na cruz e tendo que suportar tudo que suportou. Pessoas que passavam, fariseus e judeus que passavam por ele embaixo, soldados romanos também, que passavam por ele e zombava dele na cruz. Tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei? Pois desce daí e salva a ti mesmo agora. Cadê? Zombando, cuspiam nele, humilhavam ele. E Jesus ainda assim disse, orando a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ainda assim, Jesus teve a total capacidade de nos perdoar. Deus tirou você do lamaçal do pecado uma vez. Deus tirou você do mundão. E olhe que tem gente aqui que não valia nada, que nem eu não valia nada. Mas não valia nada, nada. E Deus te tirou do lamaçal do pecado, do cativeiro do mundo. Deus te libertou das trevas. Deus te libertou de demônios que perturbavam você. Deus te libertou de pessoas erradas, de relacionamentos errados. Que você estava para morrer de uma depressão. Deus foi lá e te salvou. Se for, bota na lista, no papel, tudo que Deus já fez por você. Para hoje, você está do jeito que está, retendo perdão, guardando mágoa e odiando uma pessoa. Para hoje, você está do jeito que está. Não perdoo, não esqueço, com o coração desse jeito. Isso está fazendo um mal tão grande a você que só você ainda não acordou. Tem pessoas que estão depressivas porque retêm o perdão. Tem pessoas que estão tendo crise de pânico, de ansiedade, porque estão retendo o perdão, não conseguem esquecer algo que passou no passado, nem perdoar uma pessoa que lhe fez algo mal. Tem pessoas que estão vivendo um tempo de angústia porque não conseguem liberar perdão. E Jesus passou por tudo que passou e ainda assim liberou o perdão. Ainda assim liberou o perdão para nós, para a humanidade. Por isso que se tem uma coisa que Deus não consegue, querido, é liberar graça, misericórdia, bênçãos para uma pessoa que retém o perdão. Porque o preço que ele pagou por você foi muito mais caro. Jesus fala isso numa parábola. E Jesus diz numa parábola que um certo camarada devia uma dívida muito grande, enorme. Devia uma dívida enorme, gigantesca. E o senhor desse homem pegou e disse: pois você vai ser preso, sua família vai ser vendida como escravo, seus filhos vão ser escravos, para você poder pagar essa dívida. O homem se ajoelhou diante do seu senhor e disse que perdoasse ele, que não fizesse isso, que tivesse misericórdia dele. O senhor então se compadeceu daquele homem e perdoou ele e toda a dívida dele. Disse: vai em paz, eu não vou te cobrar mais nada não. Vai em paz, está liberado dessa dívida, tu e tua família. Ele foi, estava liberado daquela dívida, e agora a Bíblia diz que no meio do caminho ele encontrou um homem que lhe devia uma dívida muito menor do que o valor que ele devia o outro rapaz que ele tinha perdoado. Uma dívida muito menor, mas mesmo assim ele fez questão de cobrar. Ele pegou o homem, agarrou o homem pelo pescoço, colocou contra a parede: pague agora o que me deve. Pague agora o que me deve, senão vou lhe prender.
E da mesma forma o homem se ajoelhou, pediu misericórdia para ele. Não tenho como lhe pagar, não tem como, por favor, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz que ele não teve compaixão. Ele recebeu compaixão, mas ele não teve compaixão quando foi a vez dele. Ele pegou aquele homem e colocou na prisão. Ei, querido, é isso que acontece com você quando você não perdoa. A dívida que foi perdoada por você, Jesus perdoou por você, foi muito maior do que qualquer desentendimento, do que qualquer palavra errada que aquela pessoa falou com você, do que qualquer atitude, comportamento que aquela pessoa teve com você. O que Jesus fez na cruz por você foi muito maior do que qualquer injustiça que você já passou, que alguém já fez você sofrer. Então, perdoe. Libere o perdão. Dê uma tapa na cara do diabo hoje. Vá até essa pessoa. Peça perdão ou libere o perdão para essa pessoa. Perdoar. Pastor, o que significa perdoar? Perdoar significa, escreve aí a nota. Perdoar significa permitir com que aquela pessoa nasça de novo na sua própria história. Isso é perdoar. Permitir com que aquela pessoa nasça de novo na sua própria história. É a mesma coisa que Deus, Jesus Cristo, faz conosco. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos perdoados. Quando nós nos batizamos nas águas, nós também somos perdoados e remidos de todo o pecado. E o que é que acontece? Há um novo nascimento. É como se a gente zerou a vida. Começamos a vida de novo agora. Nascemos de novo. Isso é o verdadeiro perdão. Permitir com que aquela pessoa nasça de novo na sua própria história. Permitir. Libere perdão. Limpe o seu coração nesta manhã. Limpa a sua alma nesta manhã. Não deixe para amanhã, pastor, quando eu estiver pronta e preparada. Não, sua carne, seu emocional e a sua carne nunca está pronto ou preparado para pedir perdão. Não. O diabo é ele quem gosta de contenda. Ele quem gosta de confusão. Ele é quem gosta de divisão. Tem uma coisa que o diabo gosta na casa, na família, no casamento, na vida dos filhos, numa igreja, no ministério. Tem uma coisa que o diabo ama, é divisão. É todo mundo contra todo mundo. Ele gosta, ele ama, ele investe nisso. Mas dê uma tapa na cara do inimigo hoje, querido. Pastor, não tem como eu ir até essa pessoa, mas eu tenho um telefone, eu tenho um WhatsApp. Pois manda uma mensagem para essa pessoa, conversa com essa pessoa. Manda uma mensagem. Fala para essa pessoa, fulana, vamos ficar bem? Vamos ficar em paz, nós duas? Beltrano, vamos ficar na paz, eu e você? Vamos? Vamos fazer o que a Bíblia está mandando? Vamos deixar o orgulho, o ego, o quem está certo e quem está errado, vamos deixar isso de lado. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Converse com essa pessoa. Converse. Não estou dizendo que, pastor, é porque essa pessoa uma vez foi muito minha amiga e aí quebrou a minha confiança. Eu sei que confiança é algo que é custoso para se conquistar, mas é algo que é fácil para se quebrar e se perder. Mas, reconcilie com essa pessoa. Não quer dizer que essa pessoa tem que andar todo dia na tua casa. Não quer dizer que você tem que ser amigo, grudado, apracatado com essa pessoa. Não, não quer dizer isso. Eu sei que a confiança requer tempo de novo para conquistar. Mas no que depender de você, tenha paz com todos. Fique em paz com essa pessoa. Limpe o seu coração. Limpe o seu coração. O Espírito Santo vai se agradar de você em você fazer isso. Pega o telefone. Manda mensagem para essa pessoa, liga. Pastor, é porque eu tenho um problema contra a minha mãe. Contra o meu pai. Eu tenho um problema, pastor, contra alguém da minha família. E olha, pastor, é difícil porque eu já percebi que essa pessoa não muda.
essa pessoa é orgulhoso, é orgulhosa. Ela não muda, pastor. Olha, tem essa pessoa na minha família que a mente está cauterizada já. Ela não vai mudar, o jeito dela é esse, o jeito dele é esse. E esse jeito dela e dele me tira do sério. E agora, pastor, o que é que eu vou fazer nesse caso? Perdoe do mesmo jeito, libere o perdão do mesmo jeito e aprenda a amar essa pessoa por essa pessoa e não pelas atitudes dela. Entenda que você tem que amar a pessoa. Não é amar somente as atitudes daquela pessoa, é amar a pessoa. Independente da atitude, da mente, se a mente daquela pessoa é cauterizada ou não. Ame a pessoa. Principalmente se é mãe, se é pai. Às vezes aquela pessoa já tem uma certa idade, que a mente já cauterizou mesmo, essa é que é a verdade. Já tem uma certa idade que não muda mais. Não, eu penso isso, eu sou assim, minha mente é essa, o certo é esse, o errado é esse. E já enraizou na personalidade daquela pessoa. E você vai esquentar sua cabeça com isso? E aí, vai deixar de viver por causa disso? Não. Perdoe. Ame aquela pessoa do jeito que ela é. Ah, ela é estressada. Ah, pastor, é porque fala demais. É porque tem uma língua afiada. Ame essa pessoa do jeito que ela é. Qual o problema? Acabou. Não é obrigado a você concordar em tudo. Mas, ame essa pessoa. Se for principalmente seu pai e sua mãe e alguém da sua família, ame essa pessoa. Honre essa pessoa da mesma forma. Gálatas capítulo 6 diz, versículo 9, não vos canse de fazer o bem. Não vos canse de fazer o bem, porque no tempo certo fará a colheita, se você não desanimar. Então, querido, hoje, libere perdão. Quantas vezes, pastor, eu preciso perdoar? Pedro uma vez perguntou isso para Jesus. Jesus disse 70 vezes 7. Por dia. Então, querido, tira esse peso da tua vida. Tira esse peso da tua vida. A vida, querido, é mais fácil se viver quando você limpa o seu coração. Fica mais leve, tua vida vai ficar mais leve. Você vai fazer um bem para a sua alma. Você vai fazer bem para a sua alma. O Espírito Santo vai se agradar dessa sua atitude. De reconhecer e de pedir perdão e de fazer as pazes com essa pessoa. Principalmente se for da mesma igreja. Querido, vai lá nesse irmão, abraça, pede perdão, recomeça. Recomeça com essa pessoa. Deus vai se agradar de você. As janelas do céu vão estar abertas na tua direção. A graça de Deus vai estar sobre você. O amor, a misericórdia, a unção vai estar sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que essa palavra falou com você. Então que Deus abençoe você aqui do YouTube. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente. É tempo e é dia, é hora, é momento de liberar perdão. De quebrar toda mágoa, ódio e rancor do seu coração. Que o Espírito Santo tome essa atitude e que o Espírito Santo venha purificar a sua alma. Em nome de Jesus.